Então a gente vai começar o nosso RPG da galera que jogava aí, que participa, na verdade, do Facebook. E a gente começa com o anão, o Roderick Maglee, caminhando pela grama, indo na direção de uma pequena vila, um vilarejo, e onde ele vai esperançoso, que é o vilarejo de Lohans. Eu vou clicar aqui, tá? Vocês viram aí na tela. E ele é um vilarejo pacato e muito pequeno. E o Roderick, ele vai naquela direção porque ele sofreu um acidente numa de suas viagens, um navio, e acordou tonto na enseada perto de Vorenfall. Ele foi então na direção dessa pequena vila porque ele sabia que um marujo aposentado chamado Kaz, que era um antigo clérigo também das tempestades, ele sabia que esse amigo dele era um ferreiro agora e que morava em Lohans, tendo até de certa forma abandonado aí os mares. E ele foi naquela direção ainda atordoado. Ele estava com vestes sujas e rasgadas por causa do acidente. E ele é um anão jovem, certo? Uma barba assim, não tão cheia quanto a dos anões normais, o que identifica a sua juventude. E ele segue agora caminhando em direção a essa cidade, procurando encontrar ajuda com esse amigo dele, esse anão marujo e clérigo, que é o Cass. Tá certo? Então ele seguiu na direção de Lohans, e agora eu vou botar aí uma imagem de Lohans para vocês. Tá vendo? É um vilarejo não muito grande. Esse é um pedaço do vilarejo, só para vocês entenderem qual é o clima, mais ou menos, do lugar. Tá? E então ele chegou exatamente tendo essa visão aí de ver os moinhos e ver também essas pequenas casas bonitinhas e vendo as pessoas se locomovendo, algumas olhando para ele um pouco desconfiadas, porque é um forasteiro na cidade e com vestes maltrapilhas, mas ele continua andando resoluto, procurando pela casa desse ferreiro amigo dele, esse anão chamado Cass. Então você vai fazer aí o que, Roger? Pode começar. Cansado, né, da viagem, com a esperança abalada, eu chego para pedir ao Cass algum conselho. Estou totalmente desnorteado e eu preciso de alguém que eu conheça, alguém que possa me ajudar nessa parte da vida que está sendo muito complicada. Tá certo. E aí o Roderick, ele segue pela cidade, ele procura, ele pede informações até encontrar a casa desse ferreiro sem muitos problemas. No entanto, quando ele entra na casa desse ferreiro, o amigo dele, Cass, que só lhe abre a porta por reconhecer um marujo, um amigo dele, marujo também, ele reconhece o Roderick, deixa ele entrar só por causa disso, porque a loja estava fechada, e ali dentro havia umas 3 outras pessoas. Um era um Tiflin, que é o nosso Asus aí, né? E outros 2 eram humanos. E aqui eu vou fazer a apresentação do grupo para que a gente possa então começar a história. Mas o Roderick viu o anão amigo dele, essas outras 3 pessoas sentadas ali em cadeiras, tomando as suas cervejas e com uma expressão um pouco séria, como se estivessem discutindo algum tipo de problema. Agora, então, eu vou colocar a outra tela aqui para que a gente faça uma apresentação breve. E tendo feito essa apresentação breve, a gente pode começar a jogar. Nesse primeiro episódio eu não coloquei os status ali, tá? Mas a partir do segundo eu vou colocar. Como eu falei, esse é um RPG que eu juntei aí uma galera que era do nosso grupo do Facebook lá. O Márcio acabou substituindo uma das pessoas que não pôde jogar em cima da hora. Ele joga a nossa outra sessão.
Então, é uma galera lá do Facebook, eu não sei se vai ser uma aventura curta, e aí eu pego outro grupo lá do Facebook, ou se a gente vai continuar, então a gente vai ver. E é para ter mais um programa aí para vocês que acompanham o canal de YouTube, para a gente poder botar aí uma sessão de RPG pelo menos por semana, eu acho que vai ficar bem legal. E não é num ambiente como o outro RPG de Forgotten Realms, é um ambiente que eu mesmo criei, e então a gente vai começar e eu vou fazer uma pequena apresentação de cada um dos personagens e aí eles mesmos vão falar um pouco dos personagens deles, tá certo? O Azus Broptox, ele é um Tiefling, mas ele tem uma geração meio estranha, porque na verdade a família dele não era de Tieflings, então foi visto como alguma maldição, algo estranho que fez nascer um bebê Tiefling, que não era para acontecer, e ele tinha propriedades mágicas desde pequeno, que é a magia selvagem, a Wild Magic, e efeitos estranhos aconteciam em volta dele. Por causa disso, ele teve inúmeros problemas na sua infância, até que em uma hora, desafiado por outras pessoas a mandar magia de verdade, ele tentou invocar essa magia. Aconteceu um acidente e pessoas se feriram e morreram na vila dele, por isso ele teve que sair enxotado de lá, levando apenas um pouco de dinheiro e um diamante da família como herança. E ele foi aí, então encontrou paz na vila de Lohance, onde ele virou amigo do taverneiro, tá? E trabalha como um garçom dessa taverna. No entanto, ele começou a ter sonhos estranhos, em que uma voz profunda dizia a ele que ele precisava impedir a sua chegada. Ele precisava impedir que os altares fossem ativados. Ele começou a ter sonho frequentemente. Ele andava pela floresta, passava por uma caverna estranha, cheia de lodo e um riacho com árvores em cima. E tendo muito medo, ele foi recorrer a um dos poucos amigos que ele tinha na cidade, que era um clérigo de Tempest, aposentado, que é o Cass, porque ele, como um Tiefling, não tão aceito assim na sociedade, não quis ir até a igreja de Torme, que é a igreja predominante desse reino onde vocês estão, que é o reino de Wyrmwood. Então ele foi a esse amigo, só que esse amigo, ele tinha conexões com nossos outros dois personagens, que é o Twitch e o Kirk. O Twitch é um humano poderoso, um bárbaro, um excelente combatente, mas é um bárbaro que é sorrateiro, ele é furtivo, e ele morava na grande cidade de Vorak, a cidade central desse nosso reino de Wyrmwood, e ele conheceu o Conclave, que é uma espécie de guilda dos ladrões, mas essa guilda dos ladrões, ela é mais política, ela quer manter uma certa ordem para que eles consigam negociar com os povos livres materiais e armamentos e fazer dinheiro com o comércio, às vezes até meio ilegal, mas que depende do bem-estar dessa sociedade, que essa sociedade se mantenha. Descobrindo esse conclave, ele começou a ser iniciado e foi levado à pequena vila de Lohance, que é uma célula menor e mais insignificante. E lá ele encontrou o Kirk, que começou a treinar e apresentar a ele sobre esse conclave. Ele é um humano ladino, e o Kirk havia sido treinado pelo Cass, que além de ser um clérigo, é um ladino também, que entrou para esse conclave há mais tempo. Então eles três, sabendo dessa história do Azus, eles ficaram preocupados, e o Cass foi falar com células superiores do conclave para saber como agir. Quando eles se sentaram para conversar sobre isso, a porta bateu e era o Roderick Magli, cheio de trapos e marcas de sangue e um pouco machucado. E o Cass, oh, meu amigo, e ele foi atender rápido. Esse amigo dele começou a fazer os curativos, e ao mesmo tempo ele, como um clérigo, viu que talvez aquilo fosse um sinal. Então ele quis conversar mais com o Roderick para saber o que tinha acontecido exatamente com ele. Então agora vamos começar aí com o Márcio, depois o Guilherme Paraíso, depois o Guilherme Campbell e depois o Vitor de Paula, aí para vocês falarem um pouquinho mais dos personagens, agora que a galera já tem aí uma ambientação.
Então vocês podem começar. Começa com o Márcio aí. Bom, o Azuis é um feiticeiro da magia selvagem, Tiefling. Como ele falou, ele saiu fugido da cidade, então ele busca tentar descobrir a origem dessa magia dele, o porquê manifestou nele essa magia, e por fim, enfim, conseguir compreender e aprender a lidar bem com essa magia, poder voltar para a cidade dele, para a família dele, como um grande feiticeiro. Beleza. Então vai lá agora o Guilherme, aí o Roderick McGlee. Opa! Então o Roderick, ele é um anão que vivia numa cidade costeira, uma cidade que ficava na lateral de uma montanha, mas que também ficava muito perto do mar. E aquela cidade de anões era uma cidade que venerava e respeitava muito o mar, os céus, a tempestade. É só um minutinho. Eu vou jogar aqui no mapa para o pessoal poder ver essa cidade aqui, ó, que ele ficava, que é Casa Lur lá, que é bem voltada para o mar, para o alto mar, né? E por isso tinha essa ligação intensa aí com o mar que ele está falando. A gente pode continuar. Aí, essa ligação com o mar que esses anões têm fez com que uma parte da sociedade deles fosse muito ligada a cultuar os deuses da tempestade e pedir aos céus que eles fossem mais misericordiosos com esses anões. Então, o Roderick, assim como o Cass, que também é um clérigo da tempestade, faziam parte desse grupo que de vez em quando iam até o topo das montanhas para rogar por misericórdia, e que de vez em quando eles iam nos navios dos marujos para ir até uma tempestade em alto mar e para chegar mais perto desses deuses. E todos eles tinham um item mágico que era um grande chifre em que eles conseguiam usar como berrante para se comunicar melhor com as tempestades. E na primeira viagem do Roderick, que ele era há pouco tempo um desses clérigos, a tempestade castigou o navio, fez com que o navio partisse ao meio com um raio. E quando ele se deu por si, ele já estava dentro d'água, olhando para cima, vendo os destroços do navio e os companheiros dele caindo junto com ele. E ele apagou. Ele sonhou com a própria tempestade, com os deuses, viu que estava sendo castigado ao mesmo tempo que estava sendo salvo. De modo que ele acordou na praia depois, muito longe, perto de Lorenfell, e ele só se perguntava: eu fui escolhido ou eu fui banido dos mares? E a única coisa que ele podia fazer da vida era procurar aquele que hoje em dia é uma lenda, aquela pessoa com quem já aconteceu algo semelhante e que ele lembrava ser o único anão clérigo em que ele conhecia desde a infância dele, que estava fora da cidade, que era o Cass, o anão que a gente encontra na cidade. Beleza. Então agora é o Guilherme, o outro Guilherme, não é isso? Vai lá. Então, meu personagem é o Kirk, humano ladino. Sobre a aparência dele, ele tem uma pele mais morena, talvez por causa de tomar muito sol ou não. Cabelo enrolado, tem uma barba também. Ele é normal, sempre a personalidade dele é uma pessoa sempre tranquila, nunca levanta a voz, nunca muito exaltado. Mas sobre a história, eu fui criado em Florence mesmo, eu nasci ali. E desde pequeno eu sempre fui meio baderneiro na cidade. E conforme eu fui crescendo, o Kais, quando chegou a uma certa idade minha, ele resolveu cuidar de mim e me iniciou no conclave. Então, basicamente, a minha história com o Kais é que ele sempre esteve ali perto de mim durante a minha criação, já que, certo ponto, meus pais sempre nunca se portaram muito com a minha criação. Tá certo. Isso. E agora vamos aí pro Twitch. O Twitch é um bárbaro humano, nascido em Vorak, e cresceu também lá. Ele é um rapaz de rua que sempre foi naturalmente muito forte e aprendeu a brigar sozinho nas
ruas, nunca teve nenhum treinamento. Mas ele também teve que sempre ser muito esperto, porque às vezes, para sobreviver, ele acabava fazendo alguns atos ilícitos e as pessoas tentavam se vingar dele e das outras pessoas que faziam isso, acabavam sendo punidos. Então ele sempre teve que ser muito esperto, então ele sempre foi muito calculista, observador, ele nunca gostou de errar. Ele sabia lutar, mas ele não dava chance pela sorte. Então ele é um cara muito pensativo, contido e observador. Só que quando ele luta, ele explode e libera a raiva do Barba. A raiva do Barba. Beleza. Então a gente volta para aquela cena que eu tinha narrado. O Roderick agora entrou nessa casa de ferreiros. Você vê essas 3 pessoas, você vê eles bebendo cerveja numa mesa, aparentemente descontraídos, embora o Azus estivesse um pouco mais sério e preocupado. Os outros 2 não tanto, porque ainda não tinham sido informados exatamente do que tinha acontecido. Então você entrou, Roderick, mas logo o Kaz, ele... Oh, meu amigo, venha, me acompanhe. E aí ele levou você até uma cadeira, colocou você na cadeira. Eu vejo que você está machucado. Imagino que esteja um pouco ferido. Aconteceu o pior pra mim, Cass. Eu, na minha primeira missão no mar, primeira vez que eu fui tentar me comunicar com eles, me jogaram ao mar. Eu acordei na praia e tudo que eu sabia é que eu tinha que vir aqui falar com você. Sabia que você... Você viu ele coçando a barba dele, né? Porque ele tinha uma barba bem grande de anão, entendeu? Diferente da sua barba mais rala e tal. Ele coçou a barba assim. Você não sabe realmente o que isso significa, não é? Apareceram coisas estranhas depois desse incidente. Talvez algum poder que você desconhecesse. Assim que eu caí, eu sonhei com todos eles. Sonhei com a tormenta, com os raios. E enquanto eu vinha pra cá, eu senti um poder em mim. Eu achei que eu tinha sido banido, mas eu não entendo. Eu fui escolhido. Aí ele olhou assim profundamente pra você, mas com um sorriso no rosto. Ele deu um tapa no seu ombro, mas um tapa bem forte, assim. Que ele era um anão forte, musculoso e tal. Ele era um clérigo da tempestade, mas ele era bem poderoso. E você chegou a dar aquela ida pro lado, assim, com um tapinha camarada dele. Amigo, isso significa que você foi escolhido pela tempestade. E seus poderes irão aflorar cada vez mais e mais a partir de agora. Mas eu penso, se esse acontecimento pode ter algo com o que aquele Tiflin vem sentindo. Não à toa, deuses começam a escolher seus campeões assim. E aí ele... Mas primeiro deixe-me cuidar de você. E aí ele esfregou as mãos. E uma energia, certa mistura de azulado com uma aura meio sagrada, dourada, saiu das mãos dele, tomou o seu corpo e essas pequenas feridas foram sendo regeneradas e recuperadas e você se sentiu bem melhor. Ele olhou para você e falou: talvez você possa nos ajudar, Roderick. Eu lembro de você quando era um menino. E se foi escolhido pelos deuses das tempestades, talvez você deva escutar também essa conversa. Talvez você tenha sido enviado por Tempest para nos ajudar. Claro, Cass. Suas palavras são como um vento depois da tempestade. Eu vim aqui e agora eu sei o que eu tenho que fazer. Sim. É ajudar vocês. Sente-se. Aí ele puxou uma cadeira, colocou uma cadeira para você. Você deve estar sedento por uma boa cerveja dos anões. Sempre estou.
Ainda mais depois de rever um grande amigo. E aí ele foi até um barril gigante de cerveja assim, enfiou uma caneca, devia ser 2 ou 3 vezes o tamanho de uma caneca que um humano tomaria, e pá, botou ali na sua frente para você tomar, e olhou agora para vocês três, os outros três. E vocês estavam aí antes do Roderick falar com vocês, antes dele falar, né, com vocês, o Cass tinha explicado para vocês que aquele Tiflin estava tendo sonhos estranhos e eram sonhos em que ele andava por uma floresta e essa voz falava com ele sobre destruir esses altares. E aí, Azus, você está aí um pouco assustado, tentando ver se eles podem ajudar você. Então você, sei lá, conversa com eles aí, explica um pouco mais da situação. Então, amigos, como o Kaz deve ter falado, eu estou tendo sonhos estranhos e não sei se talvez vocês possam ajudar. Eu ouço vozes, parece que eu estou andando no meio de uma floresta. Não consigo entender se eu estou indo por conta própria, se alguém está me dominando e me fazendo andar por ali. São coisas estranhas. Eu fico ouvindo vozes, como se dizendo coisas para fazer. Tá. E o que essas vozes falam para você fazer? Elas ficam... eu fico ouvindo vozes, comandos, dizendo que eu não deveria permitir a montagem de altares. Eu não sei o que significa isso. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Mais ou menos uma semana. Cerca de uma semana. Mas você, meu amigo, reconhece algum desses lugares do sonho? Cara, Nenhum você deles. acha que pode ser algum lugar dentro da Floresta Mística, essa floresta ao lado de Lohans, pela cor das folhagens? Nenhum deles, mas me parece, a cor das folhagens parece ser a Floresta Mística aqui ao lado, mas eu não tenho como afirmar. Falou lá o Cass. Você é estranho. Muito estranho. Kirk e Twitch, vocês que andam pelas florestas, reconhecem algum tipo de caverna que desça pelo chão e depois suba, algo assim, uma espécie de val? Porque o Azus já tinha conversado com o Cass. Em outros sonhos, ele falava dessa localidade, que era como se o chão, né, descesse um pouco, se entrasse numa caverna coberta pelo mato e por água, com riacho e lama, tá? E aí eu deixo o Twitch e o Kirk, se quiserem, deixa eu botar no chat aqui também, vocês podem fazer um teste de survival ou investigação, que vocês preferirem, para ver se nessas andanças de vocês por essa região, fazendo seus estudos, se vocês reconhecem o lugar. Beleza. Eu vou rolar aqui então. Pode rolar. Uma investigação. Deixa eu botar no chat. Tá, eles rolaram ali. Não ajudou muito, não. Lembra de nada. Tá. Eu falo. Bem, Kais, talvez eu tenha avistado alguma caverna, mas não lembro de ter entrado em muitas para reconhecer as descrições. Sei. Eu recebi informações do conclave de que coisas estranhas andam acontecendo na Floresta Mística. Os druidas estão preocupados. Talvez vocês devam encontrá-los. É difícil encontrá-los na floresta, mas se vocês conseguirem encontrar com eles, talvez eles tenham mais informação. Parece que algo acontece por lá.
E talvez esse Tiflin tenha alguma conexão com isso tudo. Se essa é a nossa melhor pista, então não temos o que pensar muito sobre. Deu uma relaxada assim, bateu com a caneca na mesa e aí olhou pro Roderick. Roderick, você acha que pode ajudá-los? Eu só digo para esse jovem Tiflin que nos últimos dias os meus sonhos me trouxeram aqui, à casa de um amigo, pessoas precisando da minha ajuda. Eu só digo uma coisa: não existe vento favorável para aquele que não tem para onde ir. Se os seus sonhos dizem isso para você, temos que fazer. Siga-os. Devemos tomar cuidado. Pode ser uma armadilha, algo para nos atrair. Sim, é um dos meus medos também, Twitch. De qualquer forma, precisamos investigar. Agora, Roderick e Azus, vocês não devem falar do conclave para ninguém. Nós estamos ajudando vocês, mas nossa ajuda deve ficar em segredo. Claro, Cass. E faço só que sim com a cabeça. Beleza. Então tá. Ele... Bom, então, amanhã pela manhã, vocês devem partir e procurar os druidas. Por hoje, vamos comer, beber, festejar. Algum druida específico? Levanta a caneca, sugira um brinde. Aí ele bateu com a caneca assim, né? Lily, com o Kirk. E aí foi bebendo também. Mas você via que ali tinha um certo preconceito. Aí o outro bebendo a caneca ali. Tinha um certo preconceito que a caneca dos não anões era bem menor do que a caneca dos anões. Talvez porque ele achasse que os anões aguentassem mais a bebida. Então, vocês beberam, se divertiram, relaxaram por essa noite. O Cass deixou vocês ficarem lá. Quando vocês já tinham ido dormir, o Azus um pouco ainda deprimido, né? Mas foi dormir um pouco mais cedo. E vocês festejaram, beberam. E podem dizer aí o que vocês querem fazer também, se não quiserem dormir, alguma coisa assim. Não, eu vou dormir. Eu queria olhar as botas do Azus para ver se não tem barro ou coisa do tipo, para ver se os sonhos dele, na verdade, às vezes era ele indo mesmo, não eram sonhos fenomenais. Tá. Então, Twitch, você foi verificar as botas do Azus, como você talvez estivesse um pouco desconfiado de ser ele mesmo ou não. Faz um teste aí de percepção. Pode ser um teste de percepção. Percepção. Nice. 13. Engraçado, apareceu 14 na minha tela, no seu dado. Ele tem menos um. É porque ele tem menos um. Ah, tá. Então não. Maravilha. Beleza. Mas você foi olhar e foi uma coisa razoavelmente simples. Talvez eu não precisasse nem do teste, né, para evitar uma falha crítica ou alguma coisa assim. Deixa eu só mudar uma configuração aqui. Meu cachorro Tá, olha, os saindo. testes que eles fizeram tá ali no chat, pra galera que tá acompanhando. Eu tinha esquecido de ligar a parada em que aparece o dado, tá? Então valeu os números aqui do chat que eles rolaram. Ele tirou 13 agora no teste de percepção. Então não era algo muito difícil. Você, quando ele tava meio deprimido e foi deitar e dormiu, você notou que as botas dele tinham um certo barro, sim. Mas é claro que é uma cidade pequena, uma vila, né? Eu mostrei a imagem do Roderick chegando nessa vila e ela é uma vila em que a maioria ali é terra batida. Então, natural que tivesse barro.
mas tinha algo de estranho nesse barro também. Você tirou um pouco desse barro para olhar. E aí, se você quiser, você pode fazer um teste de investigação, ou você pode também mostrar para alguma outra pessoa do grupo que o Azus foi o primeiro a deitar e dormir, porque ele estava cansado, chateado com isso. E vocês ali, o Roderick estava conversando ainda com o Cass, eles bebendo e tal, vão dormir um pouco mais tarde. E o Kirk estava por ali dando uma relaxada, mas se preparando para dormir, mas ainda não tinha dormido. Não, eu ainda não vou fazer nenhuma suposição apressada. Eu quero fazer um teste de investigação. Tá, pode fazer. Pode rolar aí. Aí, agora rolou direito. E agora o bárbaro inteligente. Botou seu monóculo, né? Deixa eu ver esse barro aqui. Então você olhou o barro, você tirou, aí você cheirou, depois apertou, porque você estava acostumado a andar Lambeu. por florestas, né? Você estava acostumado a vagar por todas as florestas dessa região, especialmente quando o Kirk ia te mostrando alguns locais onde o conclave às vezes se encontrava e tal. Você, como bárbaro mesmo, preferia o ar livre, às vezes fazia caminhadas pela noite. Você tinha reparado que a terra na floresta mística, ela é um pouquinho menos lodosa do que a terra dos outros lugares, tá? Ela é uma terra um pouco menos lodosa, ela é mais seca, mais próxima ao que seria uma terra seca e areia, né? Ela é mais solta do que a terra do resto da região. E esse barro, né, apesar de estar molhado e tudo mais, ele tinha um pouco dessas características e até de um cheiro bem particular da floresta mística, e não só da floresta mística, mas das áreas mais profundas da floresta mística, como se ele tivesse andado mais para dentro da floresta, quer ele tenha andado consciente, né? Porque você não sabe também por onde ele andou, teria que perguntar para ele, ou durante os sonhos dele, ele realmente pode ter caminhado como você estava desconfiando. Certo. Tá. Tá certo? E aí você viu uma batida de caneca na mesa? Aquele velho marujo, ele falando com o Roderick, né? O capitão, porque é um capitão muito antigo, que era o seu capitão e era o capitão dele também, né? Ele adora inventar histórias. Quer dizer que ele disse que enfrentou 2 wyverns em alto mar. Eu não acredito naquele velho falando com você. Ele sempre gostou de aumentar um pouco as aventuras dele, né? Ele saía numa chuvinha e voltava numa tempestade. Pois é. E aí bateu a caneca de novo. E nisso o Kirk, ele já estava meio sonolento e foi deitar. E você, Luiz, estava ali com essas informações sem saber muito o que fazer com elas por enquanto. Não sei o que você vai fazer. A gente tá, tipo, no mesmo quarto, cada um tem seu quarto? Não, é uma casa, né, desse ferreiro. Então, assim, ele tem o quarto dele e vocês vão dormir. Vocês podem ir pra casa de vocês também, se quiserem. Vocês têm uma pequena casa que o conclave deu, onde você e o Kirk moram juntos ali. É uma casa que tem 2 pequenos quartos e um lugar onde vocês podem cozinhar, fazer alguma coisa para comer. Casa bem pequena, mas exatamente porque é um lugar meio pequeno e úmido, às vezes vocês preferiam dormir aí na casa do ferreiro, sabe? Tem ali uns lugares onde vocês conseguem dormir de jeito mais confortável. Então vocês é que sabem onde vocês preferem descansar nesse caso. Eu dormi por aqui mesmo. Eu queria ficar ali perto do Asus, se não tivesse nenhuma cama nem nada, nem que eu fique sentado, sabe? Feche o olho, mas que me acordado, pra ver se ele fala algo durante os sonhos ou se ele acorda e levanta. Tá, mas você vai tentar dormir e ter um sono leve, ou você vai ficar acordado mesmo? Porque isso vai fazer diferença, né? Teste de constituição, essas coisas assim. Eu vou tentar dormir, ter um sono leve, pra no meio da noite eu acordar um
dormir, tirar um cochilinho meio leve e depois vou acordar. Tá, beleza. Porque eu acho que se for acontecer algo, vai ser mais tarde. Tá. Então, tudo bem. Vocês foram dormir, o Roderick, depois de beber e trocar algumas histórias ali. Fala. Posso? Pode. Meu amigo Cass, antes de dormir, Pode eu falar. preciso tratar de um assunto importante com você que eu lembrei agora, olhando aqui a sua casa. Sim, me diga. Quando eu vim procurar você pela cidade, eu perguntei pelo antigo marujo e não souberam me apontar. Mas quando eu falei o grande ferreiro anão, todos apontaram para mim a sua casa com muita simpatia com você. E eu preciso falar, nos meus sonhos, eu não me via com esses trapos. Eu me via com armadura. Eu via um grande martelo na minha mão, enquanto os deuses falavam comigo. E eu queria saber se você ainda teria algo para me ajudar na minha missão. Mas é claro, você acha que um escolhido das tempestades irá andar em trapos como esse? Mas é claro que não. Pela manhã terei preparado uma armadura e um equipamento digno de um clérigo de Tempest. Eu também não tô sendo ultra bonzinho com ele aqui, que a gente já tinha combinado do que ele comprou na ficha dele vir aqui, tá? A galera vai, pô, que mestre bonzinho e tal. Qual é o equipamento que você tinha comprado no começo? Foi uma chainmail e um warhammer. Tá, então ele vai ter um martelo de guerra e uma chainmail, que é o que ele vai te dar de manhã. Eu vou narrar isso e tal, mas aí ele falou isso pra você. Meu amigo, não se preocupe, você terá armamento digno de um escolhido das tempestades. Que maravilha, Cass. Era isso, tudo isso que eu vi. Pode sempre confiar aí. Botou a mão no ombro, aí um impacto sinistro, assim, tipo, pá! E você também é forte, né? Então, assim, pra você sentir o impacto, porque o cara também é muito forte. Depois disso, vocês se despediram, foram dormir e tal. Então, vou fazer o seguinte, Twitch, você querendo acordar, de madrugada você conseguiu, então, acordar, tá? Você não vai ganhar todos os benefícios de um long rest, mas como você não tinha ferimento nem nada, não vai fazer diferença. Uhum. E aí, eu vou fazer o seguinte, você acordou, tá? Se você tivesse querido ficar só com sono leve, eu ia te mandar fazer um teste. Mas você conseguiu acordar. E aí, nisso que você estava acordado, né? De repente, você viu o Azus levantar no meio da noite. E ele levantou, mas de um jeito estranho, cara. Ele estava deitado e ele levantou de uma vez só, tipo, pra cima, como se estivesse levitando mesmo. Sabe qual é? Tipo, de deitado para vertical. E foi levitando vagarosamente na direção da janela que estava aberta e indo na direção ali da janela. Você escutava também alguns trovões e o barulho de uma chuva que começava a cair do lado de fora. E você ouvia o Cass roncando muito alto, né? E os outros também dormindo próximos a você. O ronco do Cass vinha lá de dentro do quarto dele e você viu o Azus levantando e flutuando em direção à janela e ficou até meio assustado, assim, sem entender o que estava acontecendo. Uhum. Azus, você do nada começou a ter esses sonhos de novo. E você se via numa sala, parecia ser a casa do ferreiro, e ela girava, e de alguma forma você só conseguia ver tudo girando e só essa janela estava indo em direção a ela, e de repente essas imagens se apagaram, que eram exatamente como eram seus sonhos, que eram só flashes e tal. E enquanto isso, você, Twitch, viu ele agora levitando na direção da janela para sair da casa do ferreiro. Tento levantar rapidamente, Beleza. acordar o Kirk, colocar a mão tipo, na boca dele para ele não acordar gritando, tipo, dar um tapa nele, tipo, fazer um sinal.
Aí você acordou Eu ele. fico olhando cara. assim pra janela, sabe? O que ele acordou, apesar de você ter colocado a mão na boca dele, ele é um ladino, né? Treinado. Eu Então durmo, eu durmo com a adaga embaixo do travesseiro, já acordei. Mas ele só colocou a mão na adaga e olhou pra você e olhou em volta. Ele já tava treinado pra também não dar essa bandeira. O cara é furtivo. E aí você viu ele com a mão na sua boca aqui. E sem entender ainda o que tinha acontecido, você só tava vendo ele na sua frente, o Twitch. Eu, tipo, tento gesticular com os olhos e com a mão. Eu dou aponto com a cabeça, assim, da janela. Aí eu olho e vejo as... Isso. Cara, e você olhou e você, tipo, caralho, que merda é essa assim? Você viu o cara flutuando e indo na direção da janela, sabe? E o corpo completamente estático, reto, assim, sem mover um músculo, só levitando. E agora ele já tava quase chegando na janela, embora ele estivesse levitando bem devagar. Levitando furtivamente, vamos dizer assim. Aí eu viro falo pro Twitch, o que a gente faz? Sussurro pra ele. Vamos segui-lo. As coisas tá bom. importantes acontecem à noite. Certo. Aí então... Roder, vamos... tá, Roder, faz um teste de percepção. Opa. Ih, procurei o dado aqui. Aliás, qual é a sua percepção passiva? Deixa eu ver. 16. 16? Tá, não, então beleza, cara, você acordou, assim, sozinho, e você viu os dois caminhando lentamente, uma cena meio bizarra pra você, que são dois caras caminhando lentamente e um outro voando na direção da janela, assim, e eles conversando, sussurrando, as coisas acontecem à noite, vamos segui-lo. E eles andando furtivamente, assim, e o Azus flutuando na direção da janela. Eu que, ao contrário dos dois rapazes, não sou nada furtivo. A primeira coisa que eu grito quando eu vejo um senhor Tiflin flutuando é: pelas barbas de Odin, o que é isso? E aí ele pelas barbas de... O que você falou? Odin? Odin. Tá. Odin, quem quer que esse cara seja, pelas barbas de Odin, o que é isso? E aí... Quando ele falou isso, o Azus parou no ar e desfaleceu. O corpo caiu no chão. Aí eu levei a mão à cabeça, assim, tipo... E fez um barulhão. E aí parou de roncar, né? O que está acontecendo aí? Vocês não estão quebrando a minha casa? E Azus, você abriu os olhos meio tonto, assim, e viu o Twitch e o Kirk olhando pra você, né? Só os dois rostos, assim, meio surpresos. E lá atrás, um anão se levantando, que era o Roder. Pelas barbas, Jodin! Que é isso? Aí Eu eu vou falo, levantar rápido, assim, pra tentar me defender, porque a primeira impressão é que vão me atacar alguma coisa. Aí ele se levantou assustado, querendo se defender já, assim. Calma. Que o cara a vida inteira sofreu, né? Então ele é desconfiado. Perdemos nossa chance. onde estava aí o Tiflin? Eu não estava indo em lugar nenhum. Vocês é que estão fazendo alguma coisa comigo. A pergunta é: O para que onde está ele estava sendo acontecendo levado? aqui? Falou o anão vindo do quarto dele. Roger, ali, pode pegar o material. Aí ele apontou, ele deixou pronto enquanto você dormia uma armadura e esse martelo que ele tinha te prometido. Pode vestir quando quiser. O que está acontecendo aqui? Que barulheira é essa? O Cássio. rapaz, eu desconfiei que os sonhos dele, na verdade, fossem memórias. E parece que eu estava certo. Muito esperto, muito esperto. O Fiquei que aconteceu, acordado então? durante a noite e vi ele levitando. Parecia que ele estava sendo levado para algum lugar. Tá, Twitch, se quiser pode botar um pontinho de inspiração ali na ficha, tá? Ah, legal. E... tá, você falou isso. Como assim? Você estava levitando, Tiflin? Estava dormindo. Eu não sei levitar. Ele não deve lembrar disso. Ele devia estar sendo levitado por algo, talvez. Eu também vi ele levitando. Estava tentando sair pela janela. Você viu, Rod? Não é todo dia que se vê uma coisa dessas.
Talvez devemos fazer guarda, então. Azus. Sim, meu caro. Descanse. Durma, tente dormir. E nós faremos uma guarda. Não sei se conseguirei dormir agora. Ainda mais com 3 guardas me olhando. Deixe eu lhe ajudar. Aí ele foi até um barril um pouquinho menor do que o barril de cerveja. E serviu um líquido que de longe já tinha um cheiro de álcool muito forte, mas muito forte. E encheu aquela caneca toda, né? Aí botou lá. Vira isso aqui, eu duvido que fique acordado por muito tempo. Aí eu falo, se quiser eu também posso contar uma historinha de Niná pra você, ô Tiflin. Eu vou provar minha nova armadura e o meu martelo. Obrigado, eu prefiro a Foi bebida. lá, começou a se vestir. Calma aí. Começou a se vestir e tal. E aí você, o Asus, o que você fez? Vou beber. Tá, você começou a beber. Faz um testezinho aí de constituição com desvantagem. É uma bebida muito forte. É o teste de constituição ou saving throw? Saving throw. Não, teste de constituição. Como é que é? É só clicar na palavra Constituição, né? Isso. Isso. Se a ficha estiver direitinho, ele já rola. Aí ele Sim, rolou um, saiu fora da tela, ele rolou com desvantagem, então ele tirou um. Beleza. Cara, você Não, tirei 3. Você começou a virar. Tirei 3. Não, mas você tirou um no dado. Você começou a virar. Ah, tá, beleza. Aparece Dado não vermelho. apareceu pra mim. Quando é erro crítico ou falha crítica, aparece vermelho. Você começou a virar, cara. Beleza. Quando você chegou na metade do copo, você já caiu pra trás. Pá! Na metade, assim, se cagou todo, assim, com a bebida. E o anão... Só os anões mesmo pra aguentar essa. E aí ele apagou e dormiu. Vamos fazer uma guarda. Ele não deve acordar tão cedo. Então, eu vou ser o primeiro a dormir. Aí ele voltou pro quarto dele lá e foi deitar. E aí vocês vão fazer, então, uma guarda. Vocês decidem aí qual vai ser a ordem. Porque a cada 2 horas, cada um tem que cobrir 2 horas, né? Porque aí vocês cobrem 8 horas no total. Aí eu tenho que ver quem vai fazer a primeira guarda. Depois desse susto, eu tô com a armadura, mas já tá voltando o sono e eu tô morrendo de preguiça de tirar a armadura. Eu sento e fico pensando como eu tô parecido com o sonho que eu vi. Então acho Legal. que eu consigo ficar aqui quietinho. Tá, Pensando. então o Roderick se ofereceu para fazer o primeiro turno aí. Quem vai fazer? Acho que de repente é melhor o Kirk fazer o segundo, porque o Twitch já tinha ficado acordado, né? Faço o segundo. Eu falo, eu posso fazer o segundo. Aí eu sento em alguma cadeira, alguma poltrona, e dou só uma cochilada. Tá. Até o meu próximo turno. Então, Roderick, Se você ele ficou ali... levantar novamente, Oi? se ele levantar novamente, tente não acordá-lo. Seja Sim. discreto e vamos tentar descobrir algo. Sim, eu ia indicar isso também. Beleza. Então, você começou o seu turno ali, ô Roderick, e já tava meio de saco cheio, esperando e tal, mas por um momento você também abriu um largo sorriso, porque você vinha maltrapilho, machucado, mas o mais importante, você vinha descrente, achando que o seu Deus tinha te abandonado e que você tinha sido rechaçado da sua sociedade, e ter descoberto por um clérigo de Tempest, que na realidade isso significa que você talvez tenha se tornado um escolhido de Tempest, um clérigo de Tempest, fez com que todo esse sentimento ruim dos últimos dias se transformasse numa sensação de orgulho, até prazer, né? E uma euforia contida, vamos dizer assim. E claro, como um bom anão também, beber uma boa cerveja e tá com armaduras pesadas de metal, como você tinha almejado, também te deixava bastante feliz. E você estava ali, nada aconteceu no seu turno, você foi chamar ali o Kirk acordou, sendo acordado pela segunda vez naquela noite.
E quando você estava acordando ele, né? Atrás de você, você viu, levantou o Azus de novo, começou a levitar. Só que dessa vez numa velocidade um pouco maior, tá? Eu já faço um movimento de silêncio pro Você Roderick. não viu, tá atrás de você. Ah, tá vendo? Não. O Kirk viu. Ele apareceu atrás do Roderick. Você viu ele atrás do Roderick. E o Roderick tá ali te acordando. Acorda aí, cara. Então. Aí eu já acordo naquele susto, cara, de espanto. Eu boto a mão assim no peitoral da armadura dele. Eu falo, shh, está levantando de novo. Acorde, Twitch. O Twitch tá um pouquinho pro lado ali. Eu vou ficar de olho, com o olho fixo no azul. Eu tô com um martelo na mão, né? Fiquei segurando ele de 2 horas. Eu cutuco ele com o meu martelo, assim, ó, bem na cabeça dele. Aí você sentiu uma martelada na sua cabeça de leve, assim, e acordou, Twitch. Eu acordo procurando, eu imagino que... Aí você viu o Roderick na sua frente, e agora passando por trás dele, o Azus flutuante, na direção da janela, mas dessa vez numa velocidade maior, na direção da janela. Ela fala, eles estão mais rápido do que antes. Sim, mais rápido. Talvez o dobro da velocidade. Vamos segui-lo. Beleza. Sim, mas Vocês começam a seguir ele saiu pela janela, vocês deram uma volta rápido ali para sair pela porta mesmo, né, obviamente. E aí ele já tava flutuando, mas ele tava começando a subir, ele tava uns 3 metros de altura flutuando e agora já até com o corpo virado para frente na direção da floresta, voando numa velocidade razoável. Agora vocês estavam até correndo para acompanhar a velocidade dele. Vocês atravessaram uma pequena vilazinha, passaram por uma casa, passaram pelo grande moinho, onde ficava a taverna, que ficava embaixo desse grande moinho, e tinha uma pousada razoavelmente chique, até já que era uma das últimas paragens antes da grande cordilheira de Wyrm. Vocês veem aqui, que separa basicamente o reino de Wyrmwood dos reinos livres, tá? É a cordilheira e esse trecho de mar que leva para Melandria, que é a cidade mais miscigenada, com várias raças, um grande mercado. Então vocês passaram por esse grande moinho, correndo agora atrás do Azus, o Roderick, com a armadura aí, enquanto eu tô correndo, eu falo, eu acho que a partir dessa noite temos que amarrar uma corda nesse Tiffany. E o Azus lá, e aí vocês podiam soltar pipa, né, com o Azus, botando a linha nele. E aí ele foi indo na direção da floresta, e vocês correndo, entraram na floresta, essa parte da floresta mística, como o Twitch havia desconfiado. Ele entrou na floresta mística, essa parte da floresta mística era mais aberta, vamos dizer assim, né? Então vocês conseguiam se mover sem muito problema, mas para vocês que são humanos, começava a ficar difícil de enxergar, porque estava escuro, era noite, era madrugada, em breve nasceria o sol, mas nesse momento ainda estava escuro e saindo da cidade, não tinha mais as iluminações das tochas e nem nada. Começou a cair uma chuva leve e vocês começaram a ter dificuldade em enxergar o Azus por causa da falta de iluminação, mas o Roderick ali enxergava sem problemas. E eu falo, não, vá na frente, não perca de vista. Posso... Quero usar Light, minha cantrip. Tá. Vai usar onde? No escudo? No elmo? Pensei em usar... No elmo. No elmo. É porque o elmo ele ilumina pra todos os lados. No escudo ele ilumina pra frente. Entendeu? Muito bom. No elmo. Dá um palito de fósforo, né? Vocês viram o Roderick lá, ele chegou a puxar a corneta que ele levava com ele, tipo um berrante das montanhas. E você viu que ele chegou a pensar em tocar, mas aí ele não. Ele só segurou perto dele como um foco de magia e fez uma reza pro deus da tempestade. E aí, o elmo dele brilhou. Vocês
Aí só viu aquele elmo brilhando, então agora ele, além de correr e fazer aquele barulho, clang, 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 ele ainda tava com o elmo brilhando no meio da floresta, completamente escura, aquele anão barulhento e brilhante, correndo, e agora vocês conseguiam ver o Azus não tão distante assim de vocês. Acabamos de chamar a atenção de todas as criaturas da floresta. Tem problema. Descrição não é o forte. Aí vocês foram seguindo. Ele foi penetrando na floresta, e aí repentinamente ele virou para vocês, quando ele estava voando, voou mais para o alto, e agora vocês viam uma energia verde nos olhos dele, e vamos, acabem, e uma voz completamente diferente na voz dele, impeçam que os altares sejam ativados. E aí ele desfaleceu e caiu lá de cima, mas caiu uma cama quase de folhas secas e caiu ali, mas permaneceu desacordado, mas caiu depois dessa fala. Vocês agora já estão bem para dentro da floresta, bem no coração da floresta, e já era ali que seriam umas 3 para 4 horas da manhã, se tivesse relógio e tal. Uhum. Eu vou lá ver se ele não tá morto, né? Beleza. Ele parece estar ok, só tá desacordado. Tá. E eu olho em volta pra ver se tem alguma coisa especial naquele local. Caverna, alguma coisa. Tá, beleza. Você não viu muita coisa, que tá escuro, mas Roderick, você que tem... Acho que sua percepção passiva é 14, não é? Não é 16? 16. É 16? Certeza? Sim, é mais 4 de Wisdom e eu tenho Perception. Tá. Então você percebeu à distância uma certa depressão lá pela esquerda, mais ou menos. Tinha algum tipo de depressão que a luz, você já enxergava mal na penumbra, mas ficava um pouco mais escuro naquele ponto. Então tinha alguma coisa ali. Eu falo pra eles, eu não vou sozinho até lá não, eu falo pra eles. Vejo algo ali. Minha luz mal chega lá, mas vejo que ali é mais escuro. Tem algo errado. Já que estamos aqui, melhor terminar logo o trabalho. Vamos ver o que tem lá. Tá. Azus, faz um teste de Constituição. Normal? Teste de Constituição, normal. Quinze. Tá. E então você acordou assim, e aí você viu o Twitch próximo de você no meio da floresta, sem entender porquê, e clang, 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 um anão com um elmo brilhando de luz, correndo numa direção junto com o Kirk. Mas na minha direção? Se investigar alguma coisa. Não, estavam se afastando para sua direita, e o Twitch estava no meio do caminho ainda, e eles dois indo verificar alguma coisa em algum outro ponto da floresta. Um escuro na frente, assim. Eu só vou recuar de novo, me defender e gritar pro Twitch: o que vocês estão fazendo comigo? Por que me trouxeram pra cá? Fique calmo. Você se lembra de algo? Você se lembrava daquela cena que eu descrevi da janela, depois da floresta, e se lembrava um pouco da floresta e da frase de novo: impedir que os altares sejam ativados. Só que dessa vez você se lembrava como se você estivesse olhando de cima para o Twitch, o Kirk e o Roderick, né? Então você, agora que ele falou, você realmente, peraí, é como se eu tivesse visto eles. Talvez eu não esteja sonhando. Foi a primeira vez que você percebeu isso. Sim, então eu falo isso, então não sei, vocês fizeram alguma coisa comigo? Eu vi vocês ali, eu vim pra cá sozinho, eu vi Nós vocês seguimos. de cima, como se eu estivesse voando. Sim. Aconteceu aquilo de novo. E nós te seguimos. Queria ver onde isso iria dar.
Talvez consigamos descobrir algo agora. Isso. E agora o Kirk e o Roderick, vocês estavam indo nessa direção desse lugar estranho. E aí o Roderick falou, né, que colocou o escudo na frente e reduziu um pouco o passo pra ir Foi atrás dele. devagar. Oi? Tô atrás dele, no caso, né? Tá, o Kirk, que é um ladino, já se colocou um pouco atrás do anão para poder ter uma posição mais protegida e escondida ali também, né? E vocês foram caminhando com cuidado. E aí, de repente, você, Roderick, pisou e viu que a terra começava a descer devagarzinho e seu capacete iluminou assim para baixo e vocês viram uma depressão, um buraco, só que era um buraco grande. Devia ser uma entrada de quase 2 metros assim de altura. E vocês escutavam também o barulho de um rio fluindo e era uma reentrância. Ia para dentro, fechada pela floresta. E esse barulho desse riacho parecia muito com a descrição que o Cass tinha dado para vocês. Eu falo, provavelmente esse é o local que o Kais havia mencionado antes. Devemos ter cuidado. Falei pro Roderick. Chama aqueles dois lá pra gente não entrar aqui sozinho, né? Certo. Eu volto então um pouco mais rápido e chamo os dois falando que... Pessoal, acho que achei o local que Kaz havia mencionado. Fala pro Twitch pro Azuis. Certo. Mas... Vamos pra lá então. Antes disso... Esse local também eu tinha visto no meu sonho ou não? Tinha. Você tinha descrito pro Cass Pra esse eu- sonho, tá. esse lugar, essa caverna estranha. Beleza. Eu dou uma... Eu pego o Azus pelos ombros, assim, uma chacoalhada nele. Você vê pelos olhos dele quem é você, o que você quer que a gente impeça. Nos dê mais informações. Nenhuma Eu resposta. vejo pelos meus olhos. Tá doido? E vou tirar a mão dele assim de mim. Tá. Aí bateu na sua mão. Tá doido, cara? Mas nenhuma resposta. Você tava tentando falar ali com... Vai que, sei lá né? quem. Vai Pois que. é. E aí, ele tirou Kirk, seu me leve então nessa entrada. Eu preciso saber se era igual a que eu tinha visto antes, nos meus sonhos. Agora eu vou na frente, indico o local. Eu chego até o anão. Tá, vocês foram caminhando e ali tava o Roderick ainda parado com o escudo dele, né? Na frente ali e olhando, protegido, o elmo brilhando. E aí vocês viram essa entrada e era uma pequena depressão, mas a luz penetrava nela, né? Mas tinha uma parte ainda que vocês teriam que descer para poder ver melhor o que poderia ter lá dentro e tudo mais. Vamos então. Tome Eu cuidado. vejo, eu quero ver se é a mesma que eu tinha visto antes. Por enquanto você ainda não tem muita certeza não. Vocês estão lá de fora e tal. Eu falo, vamos pessoal, mas devemos tomar cuidado. Não sabemos se é aqui que a Ordem dos Druidas pode se encontrar. Então, qualquer passo em falso pode ser uma armadilha. Mas eu preciso ver se foi a mesma que eu vi nos meus pesadelos. Sim, Eu vou entrar então. Não, vamos entrar, só sugeri pra tomar cuidado. Ok. Quem foi na frente aí? Ah, Eu? Não, só pra saber. Tá, você entrou. Não. Você tá apressado e tal. Você entrou. Eu quero ver e se é a mesma o que eu tinha Roderick visto viu antes. você passar e aí foi atrás pra iluminar também. E aí você entrou e você, cara, logo vocês desceram alguns metros e aí tinha um riacho que cruzava essa caverna. Era uma gruta, na verdade. Barulho d'água correndo. E também de algumas goteiras, né? E você olhou em volta e viu essa gruta, viu esse riacho. E realmente, cara, pareceu a você que era o lugar com o qual você tinha sonhado durante toda essa última semana. Você parou ali meio desnorteado.
Eu falo isso pra todos, então. Parece ser este. Parece sim, com certeza. É este o lugar. É este. Tenho certeza absoluta. Aí eu falo, se esse é o local... Ele tava ali meio, né, assustado. É este o lugar? É esse? É esse? E você via ele, né? Se esse é o local, eu não vejo nenhum altar, então... Não sei se aqui realmente é o local que os seus sonhos mandam você vir. Mas certamente é o local que você vê em seus sonhos, que, segundo Hess e você mesmo. Falou. E aí? Impeçam os altares de serem ativados. O que mais que ele falou? Era só isso. É só isso. Pedir que os altares sejam ativados. Falou em mais de um também. Tem alguma runa, inscrição? Ou essa caverna é uma caverna natural? Totalmente natural. Não, parece uma caverna natural, uma gruta, mas vocês podem investigar. Eu quero Vai rolar uma investigação. Eu vou chegando perto assim das paredes. entrada, alguma runa, alguma... qualquer coisa que parecesse não natural, que alguma pessoa tivesse feito. Tá. Joga um teste de investigação. Eu vou fazer também. Roderick, venha comigo. Me ajude a iluminar essas paredes. Eu preciso analisar algumas coisas. Claro. Vamos. Então o Roderick foi com sua cabeça brilhante ajudar você. E do outro lado, o Twitch também foi procurar. Kirk, como o Roderick tá te ajudando também, pode rolar o teste com vantagem. Lá na ficha você tem um negócio, não sei se eu liberei na sua ficha. Advantage. Isso, Advantage. Você rola com vantagem que já vai aparecer ali. Tá, investigação. Rola aqui. O Twitch tirou 14 de investigação, beleza. 20. Nossa! A luz do meu capacete é Moleque, ó, muito boa, cara. só falta o altar. Então, cara, você começou a procurar. Detetive forense. E aí a luz refletiu em alguma coisa brilhante, mas era um brilho que quase ninguém seria capaz de perceber. Mas seus olhos treinados, de ladino, viram que tinha alguma coisa ali, né? E aí você começou a tatear, procurar e tal. Eu pego assim o anão eu pego o anão pela cabeça e chego mais perto assim da... Eu achava que... Beleza, aí do nada o Kirk pegou assim, você pela cabeça e deu uma baixada, tipo, pra poder olhar mais de perto, porque ele tinha achado ali, né? Ele pegou e abaixou sua cabeça, você sem entender muito o que estava acontecendo, e aí começou a mexer um pequeno buraco ali que tinha, e pegou rapidamente o Thieves Stool dele, que é as armas de ladino, e começou a mexer. Você pode fazer um teste aí com o Thieves Stool. Você começou a ver que tinha algum tipo de mecanismo ali. Faz um normal ou... Thieves Stool normal, teste normal. Tá. Vamos lá. Uou. Bateu no 5 ali, hein? Bateu. Ia ser o 5, a parada virou pro 15. E Quase aí quebrou. você começou a mexer, e aí vocês escutaram, o Twitch tava procurando as coisas. Cara, na tua frente, do nada, tipo... Desceu um pedaço da parede, desceu, assim, sem você nem entender nada. E do outro lado do riacho tava ali ele segurando a cabeça do Roderick, mexendo em alguma coisa. Eu acho que Do outro lado abriu essa passagem secreta dentro dessa gruta. Você... eu achei a porta! Aí eu rodo assim as ferramentas. Vai Eu rodo até as pedir XP extra, né? Porque achou a porta ali. Eu rodo as ferramentas no dedo e falo: claro que Twitch, claro que achou. E guardo de novo. Quem achou foi eu, né? Aí desceu a porta ali, e vocês ficaram vendo aquela passagem secreta ali. Olha, com o barulho da porta eu quero tentar respirar fundo, me concentrar ali. Enfim, tentar fazer alguma coisa ou ajudar eles ali. Tá.
Então o Asus se recompôs depois do susto. E aí olhou pra porta, viu o Twitch ali. Ah! Encontrei a porta! Sabia que eu ia encontrar a porta. E vocês dois agora virando pra se encontrar com ele. Aí vocês têm que ver o que vocês vão fazer. Eu falo, né? Bem, acho que não temos outro caminho. Vamos? Tá. Mas sempre eu falo aí, vão dizendo quem é que vai na frente. Nessa porta, 2 pessoas conseguem caminhar lado a lado. Eu vou sempre atrás do Roderick, em qualquer situação. Tá. O Twitch estava mais perto da porta, né? Sim. E o Asus estava no meio, a gente estava do outro lado. Sim. Então, posso sugerir que o Twitch foi na frente, o Asus foi depois dele e eu fui com o Kirk depois? Pode ser, mas é porque é uma gruta estreita. Então, assim, o cara parou por 2 segundos, você passa o cara, sabe? Sem problema. Aham. Então, vocês podem ir na formação que vocês quiserem. Não tem essa Tá questão. bom, também pode ser. Eu acho que o Roderick tem que ir na frente porque ele tem um escudo. Boa ideia. Eu passo por você então. Tá. Já levanta o escudo, porque eu vi que aquela parte ali tá um pouquinho diferente. Ninguém deve ir ali há muito tempo, então. Tá. Curioso. E vocês, então, caminharam nessa direção da porta, atravessaram a porta, mas imediatamente vocês sentiam um cheiro de poeira e como se o ar ali fosse muito antigo, como se aquele lugar não tivesse sido aberto já tem algum tempo. Tá? Eu falo, parece que somos os primeiros aqui há muito tempo. Isso não é muito, não. Aparentemente, sim. Eu faço pro pessoal. Alguma coisa eu lembro do meu sonho? Não, só lembro até a entrada da caverna, né? Você só lembra até mais ou menos esse lugar aí onde vocês estão mesmo. Tá. Vocês entraram, então, nessa porta e como eu tinha falado, veio esse cheiro antigo e um barulho, aquele barulho do vento sendo finalmente liberado, né? E vocês começaram a caminhar e já dava para ouvir os passos de vocês, mesmo tentando ser silenciosos, né? Ecoando pela caverna e vocês andando. E o anão na frente, com seu elmo brilhante, e vocês caminhando por essa coluna, né? Esse corredor onde caberiam 2 pessoas no máximo, andando vagarosamente, e aquele barulho, e aquele tom um pouco sinistro. E o Roderick, se quiser, aí pode fazer um teste de Religion. Opa. Normal, né? Vou botar no chat. 9. Esse clérigo sem religião aí. Tempestade. Você foi andando. Não, você se tornou clérigo recentemente. E foi andando normal, parecia não reconhecer muita coisa não. E continuaram caminhando por esse ambiente sinistro. As pedras, no entanto, conforme vocês caminhavam mais para dentro desse lugar, mais ia ficando como se fosse uma construção. Como se fosse um corredor quadrado, bem feito, bem construído. No entanto, ele era de pedras num formato meio de tijolo, e algumas delas já estavam quebradas e destruídas e tal. E vocês seguiam caminhando vagarosamente por esse lugar. Tá. Esperem um pouco. E aí o Twitch falou: esperem um pouco. Ih, saquei meu short bow já. Tá. E o Kirk já puxou o bow dele. Roderick, você consegue fazer luz mais uma vez? Ele tá com a luz. No elmo. Você consegue castar de novo em outra coisa. Consigo, Sim, mas mas vai aí sair do ele meu teria que capacete. tirar do... Ele não pode manter 2? Não. Não.
E qual é a sua ideia? Eu fiquei preocupado se o grupo se separasse. Você enxerga no escuro, mas nós humanos não temos essa capacidade. Então, o melhor plano é não nos separarmos a qualquer questão. Sim. Esse é um refúgio das sombras. Que mais que nos proteja. Aí ele pediu ajuda de Mask lá, que é o deus dele, mas é um deus meio secreto, né? As pessoas consideram um deus morto nesse mundo, mas o conclave permite e louva também a esse deus, só que mantém, obviamente, isso em segredo. E aí vocês foram caminhando, então, por esse lugar. Ô, Léo, a gente tá fazendo barulho, né? Sim. Então eu quero prestar atenção para ver se alguém não vai vir por trás da gente. Tá. Faz um teste aí, joga um teste de percepção, então, que eu vou considerar que você está ativamente prestando atenção e esse é o valor que você vai tirar. Porra. Um bom valor. É a percepção passiva do anão, mas tudo bem, é um bom valor. Então vocês seguiram caminhando, ecoando esse barulho por um bom tempo. Vocês já deviam estar caminhando há mais ou menos 1 hora. Já não sabiam exatamente se ainda estavam debaixo da floresta mística ou não. Vocês caminhavam na direção, na realidade, ali, nessas montanhas, ó. Então vocês já não sabiam se vocês estavam na direção das montanhas já, né? Ou se... Deixa eu dar um zoom. Vocês não sabiam se vocês já tinham chegado nessa montanha ou não, se ainda estavam debaixo da floresta, mas era naquela direção que vocês estavam caminhando, por baixo da terra, nesse caso. Vocês seguiam caminhando e depois de algum tempo começaram a surgir algumas runas nas paredes e quem quiser pode fazer um teste de religião aí. O Roderick já foi bem mal, mas vocês podem reconhecer, pode ser da religião de vocês, enfim. Beleza. Vou rolar aqui então. O Kirk tirou... porque ali de vez em quando aparece diferente, tá? O número na tela e o do chat. Vale o número do chat. Então você tinha aparecido 9, eu acho. 9 foi. 9 foi o Twitch. Mas o Kirk aqui tinha aparecido 9 também na minha tela. Sim, foram 2 9. O seu primeiro não fui eu. De vez em quando... Foi você? Então o dado dele não rolou? Enfim, tudo bem. Tirou 20 ali o Kirk. Kirk você reconheceu, cara. Porque você, já sendo um pouco mais antigo no conclave, teve uma época... Calma aí que minha câmera travou. Teve uma época em que você estudou em Vorak e depois foi até Vorenfall ainda durante seu processo de iniciação. Vorenfall é a cidade ali onde fica a Ordem de Torme e lá você foi infiltrado na Ordem de Torme e pôde estudar alguns dos livros de religião que eles tinham. Você lembrava, apesar de você não gostar muito das aulas e os livros de religião, você lembra bem porque te chamou a atenção, porque era de um deus antigo, considerado morto também, assim como o Mask, e que para você está morto, na verdade, e talvez faça sentido com essa questão dos altares e tal. E você lembrou que esses eram símbolos ligados ao deus Baal, que é um deus maligno, muito cruel e antigo e poderoso. Você lembrou desse deus e ficou um pouco temeroso, já que o clima só ficava cada vez mais e mais sinistro. Tá, quando eu percebo isso eu falo: bem pessoal, parece que estamos nos afundando em um grande problema aqui. Essas runas são símbolos que uma vez já estudei sobre, são símbolos de Baal.
Não sei se alguém tem algum conhecimento sobre, mas coisa boa não é. Tá pra todo mundo. Vocês escutaram isso, e aí, quando ele citou o nome, vocês lembraram quem era, naturalmente, e ficaram um pouco assustados, né? Isso deve ter a ver com os altares. Será que a voz que eu ouço nos meus sonhos pode ser dele? O que ele estaria falando comigo? Se for o próprio, espero que não sejam sonhos e sim pesadelos, mas acima de tudo espero que não seja o próprio. Acho muito improvável. A voz dizia pra gente impedir algo. Verdade. Bom, vamos continuar. Talvez consigamos descobrir alguma coisa. Então, beleza, vocês Só antes, do Baal. Fala. Vou perguntar pro grupo. Vocês que entendem desses feitiços, essas runas representam algum feitiço propriamente dito ou só inscrições? Eu lembro uma coisa, Léo? Você tá perguntando pra gente, jogador, ou a gente... Não, tô em um personagem. Eu lembro de alguma coisa? Oi? Eu lembro de algum feitiço específico ou só nomeação Você mesmo? só se recordou mesmo Beleza. dos símbolos de Baal e lembrou também de algo ligado, aí sim, como ele perguntou isso para você, talvez você tenha lido alguma coisa que se referia a uma espécie de ritual que ele havia prometido deixar para que ele pudesse retornar caso ele fosse destruído. Você lembrou disso agora que ele perguntou e ficou um pouco mais assustado do que você já estava. Eu me forço assim, tentando lembrar um pouco. Aí quando eu lembro eu falo, putz, eu devia ter prestado mais atenção nas aulas. Bem, eu lembrei aqui agora que acho que eu li passando em algum livro que essas runas podem ser talvez algumas runas de invocação. Não lembro. Se ele pudesse voltar, essas runas seriam usadas. Alguma coisa assim do tipo, droga. Eu falo isso pra ele. Como exatamente que estão essas runas? São pedras soltas? É tipo um tijolo? É tipo ela marcada na parede? Ao longo das paredes. Certo. Eu acho que não devemos ficar aqui mais tempo. Vamos continuar nossa estrada, nossa jornada. Vocês é que sabem. Vamos. Esse lugar me dá arrepios. Tá, vocês vão continuar indo reto? Vamos continuar reto? Beleza. Não, só tem caminho pra reto, não é isso? Não, a gente pode voltar, não vale a pena. Sim, voltar, mas tipo, sair dali e ir embora. Sim. Não, vamos entrar, vamos continuar. Não, vamos continuar. Então, vocês continuaram caminhando, né? Decidiram continuar caminhando. E o clima só ficava mais sinistro, esse ar oco de... que vinha de vez em quando. E o barulho de goteiras também. E um cheiro de coisa velha ali, né? Um ar antigo. Além disso, vocês começavam a ouvir agora ao longe, bem ao longe, um barulho de água corrente. Tipo de um volume até razoável de água corrente, mas ainda distante. Fluindo, talvez um lençol freático, um rio subterrâneo aí embaixo da floresta, vocês não sabem. Mas agora esse corredor, que era bem feito, forjado com essas runas, deixava de ser um corredor e se abria em uma caverna já com um chão mais terroso e as paredes não eram de rocha só, em alguns momentos era terra compactada mesmo, o que também dava um certo medo, porque talvez não segure essa parede ou não, vocês não sabem,
mas não era o tempo inteiro. Em alguns momentos era um pouco de terra compactada, em alguns momentos eram rocha, em alguns momentos misturava um com o outro. Vocês seguiam andando e o passo de vocês ecoava, era um silêncio que eu gosto de chamar de um silêncio ensurdecedor, porque ocupava a mente de vocês, esse silêncio horrível, e agora tudo na completa escuridão. Os humanos enxergavam apenas 40 pés, depois de 20 pés, assim, já era penumbra, então vocês viam alguns metros de distância, depois começava a penumbra e vocês já não enxergavam mais nada, e o cheiro foi piorando, cada vez pior, e vocês num salão agora. Nesse salão, vocês viram vários corpos em putrefação, já quase sem carne, jogados pelo chão, e não entenderam muito bem o que era, nem conseguiam ver muito o que era, mas eram vários corpos jogados. Esse cheiro de podre agora incomodava bastante. Vou até pedir para todo mundo fazer um teste, um saving throw de constituição. Tá. Roderick, ok. Caiu fora. Tá. Que Azus. Nossa, Azus tirou. Ó, Moleque, O alergia. Eu tô com a bebida ainda no corpo. O Roderick e o Kirk, eles começaram a vomitar, mas conseguiram se controlar, tá? Vocês vão ter desvantagem aí por um tempo em todas as ações, todos os testes de habilidade. Vocês começaram a sentir mal, fazendo muita força para não passar mal. E nisso que vocês conseguimos nos controlar, vocês escutam que é o Azus assim, vomitando no chão assim, e muito fraco. Também vai ter desvantagem, mas ele realmente passou mal e vomitou. Tava vomitando bastante, aquele cheiro alcoólico vindo do vômito dele, da bebida que o anão tinha servido há algum tempo atrás. Só o Twitch que olhou pra vocês assim, tipo, sabe, sem entender porque vocês estavam tão mal. Mas vocês estavam nesse salão com esses corpos e tinha uma escada de terra, alguns metros à frente. Vocês conseguiam enxergar, mesmo os humanos conseguiam enxergar o início dessa escada. Depois não viam mais nada, o elmo do Roderick brilhando. E você viu, Roderick, essas pequenas escadas, mas esses corpos assim, podres. Só que eles já eram antigos, já não tinha mais sangue, não tinha mais nada. E não sabe como é que eles foram parar ali. tá, então, eu vou, mesmo enjoado, botar a mão no nariz assim, tentar investigar os corpos, ver se tem algum rastro, alguma roupa, alguma carta, algum símbolo. Beleza. Acima da escada a gente não consegue ver, né, o que tem. Não, tem que começar, tem que subir. Teria que subir. Você rolou aí? Vou rolar. Eu posso fazer alguma coisa também enquanto isso ou eu perco a ação? Pode. Você só vai ter desvantagem. O que Não, eu só queria investigar se o. Ele vai investigar os corpos em si. Eu quero investigar se aquilo ali parece ser alguma coisa tipo sacrifício humano, alguma coisa assim. Ou um ritual nesse sentido. Tá, joga um teste de arcana, então, no seu caso. E o que joga a investigação. Beleza. Enquanto eles Posso falam, falar com o Azus também? Pode. o local é um salão natural, assim, aberto. Natural. Natural. Entendi. Sim, mas se quiser, pode fazer um teste de percepção também. Pode jogar a investigação, o Twitch, se quiser. O que foi procurar, mas, cara, você tava se sentindo meio tonto e tal, e quase vomitou por um momento. Por causa do cheiro, não tava conseguindo se concentrar, sua visão tava um pouco embaçada e tal. E nisso, o Twitch, ele resoluto, passou, olhando pra você assim, tipo, porra, por que vocês são tão fracos e tal? E, cara, você percebeu que apesar de ser um salão natural, tinham algumas runas espalhadas pelo salão e estavam espalhadas de alguma forma até geométrica, como se fosse algum tipo de ritual, alguma coisa assim. O Azus pode jogar também o teste arcano que ele queria jogar. Eu joguei já. Não apareceu aqui. Deu 16. 16. 16. Ah, tá ali. Tá no chat.
Eu não vi. Acho que o dado dele não tá rolando pra mim, que é a segunda vez que eu não vejo seu dado rolar. Desculpa, Não rolou, só que aí o tweet rolou depois, aí sumiu dele. Pode ser. esse teste de arcana é com desvantagem? Com desvantagem. Então eu vou rolar de novo. Eu só rolei uma vez. Rola uma vez só, né? Não, exatamente. Caiu fora da Então eu tela. tirei 15. Tudo bem. E aí o Twitch olhou, viu isso geométrico, ele apontou pra você, Azus. Tem algo estranho. E apontou para as posições das runas e tal. E você reparou que era um tipo de feitiço, sim. Macabro, necromântico. Você não sabe se tem a ver com esses corpos, algum tipo de necromancia para eles voltarem à vida ou não. A única coisa que você tem certeza é que é um feitiço que envolveu o sacrifício daqueles corpos para, de certa forma, energizar todo esse lugar. E essas runas posicionadas dessa forma parecem serem feitas justamente para aprisionar ou para impedir que eventuais invasores consigam prosseguir daí em diante. Ai, meu Deus. Os corpos estão na nossa frente, então. Não, estão espalhados pela sala, espalhados. E o Kik está até tentando mexer em alguns deles, mas o cheiro podre é tão grande que ele ameaça vomitar e se afasta rapidamente. Consigo estimar quanto tempo esses corpos morreram? Porque eles ainda não são esqueletos, ainda são corpos. Com seu teste de investigação, tranquilo. Olha, já estão bem podres há bastante tempo. Você estimaria que esses corpos devem estar mortos pelo menos há 100 anos, mais ou menos, por algumas características. Mas o que te chama a atenção é que talvez isso tenha a ver com o arcanismo, é que a carne dos corpos já era para ter se desintegrado muito mais do que havia se desintegrado até então, que é o que você estava vendo. Então há algum tipo de magia que preservou bastante os corpos, embora você consiga identificar a idade. Azuis, Sim? quando eu tava falando com o Kais lá na cidade, ele me falou que você consegue fazer alguns truquezinhos mágicos, sei lá o quê. Você não tem nada que consiga iluminar em cima da escada? Consegue jogar nada, um foguinho, uma luzinha? Nada que vá iluminar, mas... Você escolheu suas cantrips, Márcio? Escolhi Você não tudo tem na minha Dancing ficha. Light, não tem nada. Não, o mais próximo é raio de fogo. Raio de fogo, acho que o foguinho ilumina um pouquinho, né? Só pra gente ter uma ideia se tem mais corpo lá em cima. Porque subir isso aí tudo pra vomitar de novo não vai ser maneiro. Como assim, mais corpo no corpo do teto? Vai que, né? Não sei. Não, eu olho pra cima. Na escada, em cima da Eu escada. enxergo. Mas ele apontou para a escada. Depois da escada, vocês não conseguem enxergar ainda. Tudo bem, tá, mas... Essa luz lá. Mas a gente não enxerga não é por falta de luz, é porque a gente não alcança lá. Assim, a visão não alcança lá. Não, a infravisão tem limite também. Vocês enxergam 60 pés só. A escada fica escura. Vocês teriam que subir para iluminar um pouco mais para vocês poderem enxergar, ou para a infravisão de vocês chegar lá. Entendi. Enfim, eu poderia até jogar o fogo lá. O meu receio é que, pelo desenho dessas runas, parece ter alguma magia ou algum ritual aqui prendendo energia. Então, se nós gastarmos energia também, pode ou gerar um conflito, ou a gente pode abastecer mais ainda esse ritual. Seria muito curioso. Vocês querem subir? Vocês querem subir lá? Eu acho que se você consegue fazer fogo, nós deveríamos queimar os corpos. Caralho. Mas a gente pode morrer aqui com a fumaça e com o fedor. Mas o meu fogo não é suficiente para queimar os corpos. Não, Firebolt que você tem, ele faz pegar chamas, inflamar qualquer coisa que seja inflamável, ele inflama e começa a queimar. Mas é até o que o Rodrigo falou aí, vai ficar queimando por um tempo, mas vai pegar fogo rápido até o Firebolt. Faz pegar fogo rápido, mas é claro, não vai desintegrar, mas vai começar a queimar no sentido de destruir de uma vez por todas os corpos, embora vai demorar para isso acontecer.
Que aí é o que o Roderick falou também, de talvez dentro de uma caverna os corpos começarem a pegar fogo, pode ser que dê problema também. Não sei. Você que Má sabe. ideia. Tem um rio aqui perto. O ar não deve sufocar a gente. Eu acho que deveríamos colocar fogo nos corpos e seguir em frente. Assim, não acha pelo menos melhor garantimos colocar- que os corpos não irão levantar. Então, acho que seria. Pô, eu não tinha pensado nisso, hein? Os corpos levantarem todos esses. Eu tô enjoado ainda? Agora você já está se sentindo um pouco melhor, mas ainda com penalidade. Pô, depois dessa ideia dele, Parece eu fiquei um local, enjoado. um culto de... Qual é o nome do deus? Baal. 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 Não, pode ser, E- posso colocar fogo neles. Gente. Sabemos que ele está ligado à necromancia. Foi isso que falamos não antes, né? Foi. Os corpos estão posicionados dentro daquele. Do círculo imaginário que a Juna está fazendo. Sim, essas runas cercam o salão onde vocês estão. Desde que vocês entraram, vocês estão nessa zona com essas runas. Ô Léo, os corpos têm roupa? Ou a roupa tá destruída? Ou eles A roupa estavam já, mesmo? a roupa com o tempo já se desfez mesmo. São, como é que é dizer, eles estão nus. Todos nus, embora Tudo faltem bem, alguns pedaços. eu posso colocar fogos nele. Fogo neles. Sem problema. Vocês preferem? Eu ainda fico com medo da fumaça e do fedor que vai aumentar aqui. Eu nunca ouvi falar de alguém que morreu por fedor. Olha, Eu eu já ouvi falar estive de numa, pessoas que morreram por zumbis. olha, eu já estive num navio que tinha muito marinheiro e olha, eles não estavam nem perto de mortos e tava muito pior que isso aqui. Ih, você fará o voto de Minerva aqui. Tô meio enjoado, ainda limpando um pouco de resto de vômito da cara. Eu voto em... Vamos queimar esses corpos logo. Cara, ó, o Rota já vai chegando pra trás aqui, ó. Ó, O Roderick foi Tudo se bem. afastando. E aí, o feiticeiro ali, o Azul, Eu vou. se preparou. Isso, eu vou juntar minhas mãos assim, esfregar. Entendeu? Vou cantar um beribecando a cabanda. Enrola a mão assim e. Que era? Pô, Tá, aí ele abriu os braços e aí bateu a palma da mão, esfregou. Quando ele esticou a palma da mão para frente, começaram a sair esses jatos de fogo, né? Um de cada vez, é claro. Ele soltou o primeiro, atingiu o primeiro corpo. O corpo instantaneamente começou a pegar fogo e com muita facilidade, porque a carne está podre, né? Seca e altamente inflamável nesse sentido. E começou aquela chama. Ele apontou para o outro e foi tacando fogo. Ao todo, deviam ter pelo menos aí uns 8 corpos, porque ele foi tacando esse fogo e o fogo foi queimando, queimando. E o calor na sala começou a ficar difícil de suportar, mas a fumaça era um salão grande. Então essa fumaça, ela na verdade subiu e escapava por outros frestas e fendas. E o próprio caminho por onde vocês vieram, assim como o caminho da escada também, como é um lugar mais alto, a fumaça subiu e foi escapando. Então o que o Roderick temia não aconteceu. E os corpos foram se desintegrando numa velocidade até rápida. Vocês meio temerosos, sem saber o que fazer. Daqui a pouco eles foram consumidos. E quando Agora eles vamos. foram consumidos, vocês ouviram um barulho. E aí essas runas que estavam na parede, elas racharam, se quebraram e se desfizeram, né? Caíram em pedaços. E vocês sentiram como se algo tivesse sido desfeito. Bem, foi melhor do que encomenda. Agora, vamos embora. será? Enfim, Não sei, Então- ainda tem uns. eu vou parar por aqui. Eu acho que fica legal para a primeira sessão. Ficou uma sessão mais investigativa e tal. Mas na realidade tinha algumas brincadeirinhas aí nessa sala. Na verdade não era nem para vocês terem vindo por aí, né? Porque tem
tinha todo um caminho por cima para vocês irem, mas vocês acabaram encontrando o caminho por baixo. E não era nem para ir à noite, né? A ideia era vocês acordarem na manhã seguinte, tal, mas vocês foram fazendo as coisas. Eu sempre deixo vários caminhos abertos. E nessa sala, realmente, assim, tinham várias paradas necromânticas, só para mostrar algumas coisas que você vai, por exemplo, se ele tivesse soltado Firebolt ali, esse Firebolt ia voltar nele mesmo, ia sugar a energia vital dele para poder fazer os zumbis levantarem, entendeu? E aí vocês destruíram... Eu ainda pensei em dar uma martelada nas runas, moleque, mas eu falei, nem vou fazer assim. Eu sabia que tinha alguma coisa assim, por isso que eu tava com medo. E aí, Pra no gente caso, usar alguma energia vocês destruíram primeiro os zumbis, então vocês destruíram as runas, destruindo os corpos primeiro, entendeu? Mas bem legal. Sabia, né? E aí vocês vão ganhar naturalmente a experiência que valia esse encontro, que eram com 8 zumbis e tal, que vocês conseguiram evitar. Mas enfim. Então é isso aí. Fica legal para a primeira sessão. Espero que vocês continuem acompanhando aí as aventuras dos herdeiros das lendas perdidas. Vocês já estão vendo aí vários deuses perdidos aparecendo. Então é isso aí, galera. Valeu. Então tá, beleza.